22 de abril, quinta-feira, turma D07TA, Sistemática do Comércio Exterior. Ainda está cedo, 14 horas e 12 minutos. Ainda tem 8 minutos pela frente. Ó, ok. Então, esse material, ele já tem esse material no PDF, só que tem algumas coisas que eu coloquei nesse slide que não está no PDF. Tá legal? Ó, entrou mais um, Lucas. Fala, Egito, tudo bem? Professor. Beleza? E, Egito, você tem como pegar um caderno? Peguei. Ótimo. Então, hoje vocês vão escrever bastante, tá bom? Aí sim. Ok, beleza. Então, nós vamos falar essa semana sobre órgãos intervenientes. Né? O que são intervenientes? Anota aí. Intervenientes são as pessoas físicas, jurídicas, pessoas físicas e jurídicas, órgãos governamentais que têm relação indireta ou direta com operações no comércio exterior. Então, o que são órgãos intervenientes? Pode ser pessoas físicas ou jurídicas, empresariais, órgãos governamentais que têm relação direta ou indireta com operações no comércio exterior. Anotaram? Já anotei, professor. Terminando Anotou? aqui. Tá, então tá, anotem aí. Anotou? Sim. Ok, beleza. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o comércio exterior brasileiro ele é descentralizado. Ele não tem um órgão específico para atividade, né? Tem países como a Itália, existe uma pasta para negócios internacionais, o Ministério do Comércio Exterior. Então, na Itália, tem um órgão centralizado, né? Aqui, a gestão ele é muito descentralizado, né? Então gera muita confusão porque você não sabe a quem recorrer. Então ele diz assim que aqui se dá por áreas de competências. Então nós temos política de comércio exterior, a gente tem política fiscal, nós temos política financeira, temos políticas bilaterais, né? O Mercosul é uma política bilateral de relações internacionais. Então, o Brasil ele tem várias competências e por conta dessas competências, nós temos diversos órgãos. Tudo bem? Anotaram essa ou não? Então, na Itália, ele é tudo centralizado na Itália, né? O Minervini fala que tem lá um órgão chamado Ministério do Comércio Exterior. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ele é descentralizado e ele está dividido por competências. Quais são as competências? Política de comércio. Olha, isso aqui dá uma boa pergunta de prova, não dá? Eu vou até anotar aqui no caderno, porque é uma boa ideia essa, cobrar isso aqui na prova. Deixa eu colocar aqui. Políticas de comércio exterior. Política fiscal. É bom que vocês já vão anotando, né? Eu vou dando umas dicas para vocês. Tá? Política financeira. Políticas bilaterais.
bilaterais de relações internacionais. Essa aqui tá boa, né? Essa tá boa. Anotou? Sim, professor. Anotou? Muito bem, então aqui nós temos aqui um organograma, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos o presidente da República, aí nós temos a CAMEX, que é a Câmara, né? Câmara do Comércio Exterior. Aí nós temos o Ministério das Relações, tá? Nós temos o Ministério do Desenvolvimento, MDIC, né? Ministério da Fazenda, órgãos anuentes, Banco Central, Receita Federal, SESEX. A gente vai ver cada um deles, tá? Tudo bem? Isso aqui, ele está na apostila, não precisa nem se preocupar. Vamos, então, um por um. Tá? Nós temos aqui o CAMEX, que é Câmara do Comércio Exterior. Vai vir um monte de sigla, tá? CAMEX é Câmara do Comércio Exterior. Aqui, ele está dizendo que é o órgão mais importante, tá? Ah, se eu perguntar na prova, qual é o órgão mais importante? O que você vai colocar? O órgão mais importante é o COMEX, né? O órgão mais importante e atuante do comércio exterior, ligado diretamente ao presidente. Então, o CAMEX, ele está ligado diretamente ao presidente da República. Se eu perguntar na prova, qual é o órgão mais importante e que está ligado ao presidente da República, o que vocês vão responder? CAMEX. É o CAMEX, ok? É a Câmara de Comércio Exterior. Anotou? Anotei. Ok, beleza. Então, essa Câmara... Opa, entrou alguém, deixa eu colocar aqui. Foi a Mayumi que entrou. Essa Câmara de Comércio Exterior foi criada em 1995. Portanto, tem quantos anos? Nós estamos em 2021, menos 1995, 2021, menos 1995. 66 anos. 66 26. anos. 25, né? 2021, menos 1995. 26 anos, tá? 26 anos. Não tirou 56 anos, gente. 20... Eu falei 66 anos. Mas tá errado. Mas... Em que ano vocês nasceram? Vocês nasceram antes de 95 ou depois de 95? Depois. Isso aí nasceu em 80. Tá. Então, a CAMEX, ele foi criado em 95 e ele é composta por um conselho de ministros, né? Então, a CAMEX é um conselho de ministros e uma secretaria executiva. Quem pode ler, por favor? A CAMEX foi criada em 1995, composta por um conselho de ministros e uma secretaria executiva. A criação desta Câmara foi uma tentativa de responder às rápidas transformações e crescimento do setor externo brasileiro, e sempre foram tratadas de forma isolada por cada um dos ministérios do país, limitando demasiadamente o processo decisório no comércio exterior. Atualmente, nenhuma medida que afete o comércio exterior brasileiro pode ser editada sem discussão prévia da Câmara. Ok. Alguém poderia explicar por que a Câmara ela foi criada? Está escrito aí. Por que ela foi criada? A criação da Câmara foi uma tentativa de responder às rápidas transformações, né, do crescimento do setor externo brasileiro. O que mais?
que sempre foi tratada de forma isolada por cada um dos ministérios do país. É o que está escrito ali. Quem mais? Quem mais? Quando ele fala assim, ela foi tratada de forma isolada por cada um dos ministérios, limitando demasiadamente o processo decisório, o que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu acho que ele dizia que era lento o processo decisório e, ao mesmo tempo, era descentralizado, né? Então, acho que a Camex veio a ideia de centralizar a decisão, né? É isso? Exatamente, Lucas. Ele está dizendo que esse processo era muito burocrático. E esse processo, ele ficava muito engessado, demorava muito. Por isso que foi criada a Camex, tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo bem, professor. Copiaram já? Pode partir para outra? Pode. Sim. Ok. Muito bem, quem é que participa? Tá, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ah, isso mesmo, é Ministério do Desenvolvimento. Estava na dúvida. Então, quem é que faz parte da Camex? Anota aí, eu vou anotar também, Camex. MDIC é Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, é o ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, a Casa Civil, Relações Exteriores, que era o Ernesto Araújo, né? Agora é outro. O ministro da Fazenda, Agricultura, Planejamento e Desenvolvimento Agrário. Planejamento e Desenvolvimento Agrário. Anotaram aí? Quem é que faz parte da Camex? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Casa Civil, Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura, Planejamento e Desenvolvimento Agrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Eu já estou até preparando o rascunho para a prova, né? Ok? Estou dando até dica para você de questões que vai cair na prova. Anotaram? Sim, professor. Sim. Ok? Então tá, vamos partir para outra. Dentre as principais atribuições, nós podemos destacar. Então, isso aqui também é uma pergunta boa de prova, né? Quais são as atribuições ou competências da Camex? Ok? Quem pode ler essas três aqui, por favor? Definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de comércio exterior, visando a inserção competitiva do Brasil na economia internacional. 2. Estabelecer diretrizes para negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior, de natureza bilateral, regional ou multilateral. 3. Orientar a política aduaneira, observada a competência específica do Ministério da Fazenda. Ok, obrigado. Obrigado, Mayumi. Então, vamos lá. 1. Definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação de política de comércio exterior. Tá? Política de comércio exterior é uma coisa bem ampla, né? Vocês assistiram... Deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento, deixa eu vir para cá. Vocês assistiram hoje o pronunciamento do presidente da República nessa reunião que o presidente Biden reuniu com vários países sobre a questão climática do mundo? Vocês assistiram o depoimento?
Hein? Alguém assistiu? Não, professor, só fiquei sabendo Não, da... Eu também não. o presidente da República fez um discurso de 7 minutos, né? Nesse discurso de 7 minutos, ele fez ele fez uma retrospectiva no passado, que o Brasil tem um papel preponderante nessa discussão, né, do meio ambiente, e que vem participando desde das reuniões que teve no Rio de Janeiro, né, em 92, e que o Brasil ele teve uma grande economia na emissão de gases poluentes, né, tem a questão do carbono, e que o Brasil, ele falou várias coisas positivas do Brasil, e que ele deu uma autonomia muito grande para o combate ao desmatamento da Amazônia, papapá, papapá, e que por conta disso o Brasil está pedindo para o mundo uma verba em contribuição à preservação do meio ambiente. O Brasil está pedindo aí tipo $1 bilhão. Aí eu assisti os comentaristas da Globo News e eles falam o seguinte, cara, o Bolsonaro, ele falou sobre algumas coisas que o Brasil avançou no mercado, na questão do meio ambiente, mas que foi resultado do governo Lula e Dilma, que, na verdade, se a gente pegar os indicadores do governo Bolsonaro, nesses 2 anos de governo, aumentou o desmatamento, aumentou a questão da emissão dos gases efeito estufa, ou seja, o Brasil regrediu na questão da preservação do meio ambiente, certo? Na questão do desmatamento, retirada da madeira ilegal, etc. Então, o que os comentaristas estavam falando é o seguinte, que, por um lado, foi bom o discurso dele, que foi um tom mais conectado com o mundo, porque quando o Bolsonaro assumiu, ele fez um discurso na ONU, e nesse discurso na ONU, o discurso dele foi bastante atacando o mundo inteiro, colocando o Brasil na posição de vítima, e foi um discurso assim bem com cunho idealístico, né? Inclusive o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Exteriores, tinha um viés bastante em prol do Donald Trump, que na época era o presidente da República, ok? Então eles estavam mais conectados com Trump do que com as necessidades do mundo. Então hoje o discurso foi um discurso mais conectado com as necessidades do mundo, porém que não tem nada a ver com a prática, entendeu? Por exemplo, o ministro, esse ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, aquele cara que naquele discurso no dia 21 de abril falou que enquanto a pandemia está aí, nós vamos abrir as porteiras. Vocês lembram desse discurso dele ou não? Vocês lembram, 21 de abril? Né? Então, algumas semanas atrás, ele colocou umas restrições que o fiscal do IBAMA, ele não tem autoridade para autuar, para multar, para lavar um auto de infração. Então, o pessoal do IBAMA está parado 3 dias. É tipo uma greve, assim, cara, a gente não consegue trabalhar. Nós somos funcionários do Estado, né? E esses novos procedimentos que o ministro Ricardo Salles fez, ele limita totalmente o poder do IBAMA. Então, o Bolsonaro, quando ele fala que dobrou a defesa do meio ambiente, estava mentindo, caramba, entendeu? Aí os Estados Unidos estão dizendo o seguinte, cara, a gente vai dar dinheiro sim, mas antes precisa mostrar serviço, porque o Brasil fez um monte de promessas, ok? Promessas, 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 só que aí o que o pessoal, o jornalista está dizendo é o seguinte, cara, você vai confiar o meio ambiente, você vai dar dinheiro para o Brasil
sendo que o Brasil não está tomando providências, não está fazendo, muito pelo contrário, quer dizer, o governo Bolsonaro piorou a questão do desmatamento, né? Inclusive a Amazon, que é uma ONG aqui de Belém do Pará, que tem 30 anos, mostrou que nunca se desmatou tanto no Brasil como agora, nesses 2 últimos anos do governo Bolsonaro, entendeu? Então a imagem do Brasil lá fora está péssimo, está horrível, está bastante ruim, tá? Vocês estão acompanhando os noticiários? Acompanhem o noticiário, né? Provavelmente hoje à noite a pessoa deve comentar, ok? Então, a CAMEX, ele tem uma diretriz, né? Hoje o ministro das Relações Exteriores é outro, ele é mais técnico, menos politizado, ok? Então, nós temos diretrizes para negociações de acordos e convênios de natureza bilateral, orientar a política aduaneira, observada pela competência do Ministério da Fazenda, ok? E nós temos mais 3. Quem pode ler aqui? 4, 5, 6 e 7. Formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação. 5. Fixar as alíquotas do imposto de exportação. 6. Fixar as alíquotas no imposto de importação. Fixar direitos antidumping e compensatórios provisórios ou definitivos. E salvaguardas. Ok, obrigado, Mayumi. Então, o Brasil, por exemplo, não sei se foi no final do ano passado, nós tivemos problema de desabastecimento de arroz. Vocês lembram disso ou não? Vocês lembram? E aí, o que o governo, o que a CAMEX fez? Eles colocaram imposto zero. A taxa de importação se você for comprar arroz lá do Uruguai, a taxa de importação é zero. Porque, cara, mas mesmo assim tá caro, né? Tá muito caro. O arroz está muito caro. Então, o Brasil, ele faz isso, ele faz essas políticas. Aumentou o trigo, então vamos fazer o seguinte, vamos zerar a importação do trigo. Se você for importar trigo da Argentina, para tentar verificar se eles conseguem controlar a demanda interna no Brasil. Então, a CAMEX, ela é responsável por essa política, por esse quanto vai ser cobrado de imposto de importação e exportação, ok? Tudo bem? Lucas, está tudo bem contigo? Sua imagem está travada aqui. Está tudo bem? Tá tudo certo. Pedro, está tudo bem? Vocês anotaram já ou não? Vocês copiaram? Querem que eu volte? Volta aí, professor, por favor. Deixa eu voltar. Ok? Então, número 1. Definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação de política de comércio exterior, visando a inserção competitiva do Brasil. Então, na verdade, o Brasil, hoje, ele está muito bem no agronegócios, né? Por isso que a ministra da Agricultura é Tereza Cristina, né? Ela faz parte da CAMEX, tá? Estabelecer as diretrizes para negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior de natureza bilateral, regional ou multilateral. Tá? Orientar a política. Não, só que o que está acontecendo, por exemplo, com o mercado comum europeu? O mercado europeu, ele não quer fazer convênio com o Brasil exatamente porque o Brasil não está respeitando a questão do desmatamento, certo? Então, o Brasil, ele está tendo um impacto muito negativo na economia por conta de uma política equivocada na questão da preservação do meio ambiente, entendeu? A imagem do Brasil lá fora está péssima, está horrível, certo? Então, enfim, nós estamos passando por tudo isso. Orientar a política aduaneira, observar a competência do Ministério da Fazenda. Tá? Nós tivemos um problema ontem, eu não sei se vocês viram, os caminhões que estavam entrando no Brasil,
para o Uruguai. O Uruguai estava exigindo que todos os caminhoneiros eles tivessem o exame negativo contra o coronavírus, entendeu? Só que aí os caminhoneiros do Brasil estavam muito chateados. Por quê? Porque o pessoal do Uruguai entra no Brasil de boa, entendeu? Não estava tendo essa contra... Então, eles estavam fechando a barreira. Acho que foi ontem, vocês assistiram isso ou não? Lá no Uruguai, Uruguaiana, tem uma barreira de Brasil-Uruguai, e aí os caminhoneiros brasileiros estavam muito chateados. Pensei, pô, a gente para entrar no Uruguai tem que ter o exame que está negativo no Covid, mas o pessoal do Uruguai entra no Brasil de boa, entendeu? Eles estavam bem aborrecidos, tá? Beleza? Vocês copiaram o segundo já? Aqui, ó, copiou isso aqui, ó, Lucas? Já. Já? Professor, Oi? o que é antidumping? Antidoping é o seguinte, o que é doping? O doping é quando uma empresa, ele coloca, por uma questão de estratégia, o preço lá embaixo. Então, isso é doping, né? Então, por exemplo, tem empresas que, para eles entrarem no mercado, eles colocam o preço lá embaixo, abaixo do custo, só para conseguir adquirir mercado. Então, o antidoping, ele monitora essas empresas. Ele diz assim, pô, você não pode cobrar muito barato, porque quando você cobra muito barato, você quebra, você desestabiliza o mercado. Tá? Então, você tem que cobrar um preço justo, ok? Entendi. Tudo bem? Beleza. O que foi, Lucas, que você está rindo aí? Hein? Então, antidumping. Ok, vamos lá. Então, vamos falar do Ministério das Relações Exteriores, certo? Que era do ministro... né? Deu até um branco, fugiu. Ernesto Araújo, né? Ok? O ministro Ernesto Araújo é considerado um dos piores ministros de Relações Exteriores, tá? Ok? Quem é que pode ler? Ministério das Relações Exteriores, MRE, atua no marketing externo, fazendo a promoção e divulgação de oportunidades comerciais no estrangeiro. O MRE atua, especificamente, em duas frentes de trabalho: a promoção comercial das exportações brasileiras e as negociações internacionais, sempre buscando o interesse da política externa brasileira. Ok. Então, ele trabalha em duas frentes. Essa aqui também é uma boa questão de prova, né? As duas frentes são, eu vou colocar aqui, promoção comercial das exportações brasileiras, promoção comercial das exportações brasileiras, 2, negociações internacionais, buscando o interesse Promoção comercial. da política externa brasileira. Ok? Então, ó, são as duas frentes. Ok? Se eu perguntar na prova, quais são as duas frentes do Ministério das Relações Exteriores, o que vocês vão responder? Promoção comercial das exportações e negociações internacionais. Exatamente. Promoção comercial das exportações brasileiras e negociações internacionais buscando o interesse da política externa brasileira. Ok? Quem está com a internet aberta aí no celular, procura para mim agora o nome do ministro das Relações Exteriores, o novo ministro.
Ernesto Henrique Fraga, é isso? Fraga. Não, Ernesto Araújo é o antigo, o novo. Notícia velha. Quem é o novo? É o Carlos França, professor. Eu vi no jornal. Só não sei Carlos qual. França. Carlos Alberto França. Isso. Carlos Alberto França? É o Carlos craque. Alberto França é o novo ministro. É o novo. Quando ele fez o discurso de posse, o pessoal ficou bem tranquilo, porque ele falou o óbvio, né? Que o Brasil vai tentar trabalhar em harmonia com todos os países, mesmo com países que têm posicionamento diferente, que foi diferente do Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, ele criou um monte de problemas, né? Uma das primeiras coisas que ele queria fazer é tirar a embaixada da onde que era? De Tel Aviv e colocar lá em Jerusalém, né? Então isso ia desagradar muito os árabes. Ele queria agradar, na verdade, assim, o Ernesto Araújo, a política dele era agradar o Donald Trump e agradar o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, né? Então os outros, o Brasil não estava nem aí, né? Então o Brasil, o Ernesto Araújo criou muito problema com a China, né? Inclusive criou assim um mal-estar muito grande, né? O Bolsonaro, os filhos dele falando que o vírus era o vírus chinês e tal, que era o mesmo pensamento do Donald Trump, né? Ok? Então isso aí causou um mal-estar muito grande, tá? Entre a embaixada da China e aqui no Brasil, tá? Bora continuar, vamos lá. Opa, entrou mais alguém aqui na sala. Helene entrou na sala. Ok, Egito, você pode ler, por favor? Posso sim. A promoção comercial busca dar assistência às empresas brasileiras interessadas no processo de internacionalização de suas atividades. Esse serviço é feito através dos SECOMs. SECOM é a Secretaria de Comunicação, tá? Por isso que eu coloquei o microfone aqui. Tá ok? Tá? Então, a promoção comercial busca dar assistência às empresas brasileiras, tá? E esse serviço, ele é feito pelas secretarias de comunicações, tá? Posso partir para outra? Pode. Muito bem. O que são essas SECOMs? Pedro, você pode ler? Com certeza, professor. Os SECOMs são as antenas do Departamento de Promoção Comercial do MRE, instalados em mais de 50 postos estratégicos no exterior, com as responsáveis por captar e divulgar as informações de oportunidades comerciais e de investimentos para empresas brasileiras. Produzem também pesquisas de mercados para produtos brasileiros com oportunidades no exterior. Tá? Então, essas secretarias, elas trabalham com o Ministério de Relações Exteriores, né? Eles estão em mais de 50 postos que estão distribuídos no exterior. Ele procura captar e divulgar as informações de oportunidades de investimento para empresas brasileiras e também pesquisas para produtos brasileiros com oportunidade no exterior. Então, eles fazem uma ponte, digamos assim, para ajudar as empresas brasileiras a colocarem seus produtos lá fora, ok? Então, essa é a ideia, né, dessas SECOMs, tá bom? Ok? Copiaram já? Posso partir para outra ou não? Pode. Ok, vamos lá. Nós temos então o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tá? Quem pode ler, por favor? Vou ler aí. É o Ministério responsável pelas decisões
e execução das diretrizes políticas de comércio e exerce sua função através do órgão gestor SESEX, Secretaria de Comércio Exterior. Tá. Então, isso aqui vamos fazer uma ponte, né? Vamos colocar aqui o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele trabalha através de um órgão gestor. Qual é o órgão gestor do Ministério do Desenvolvimento? Qual é o órgão gestor? Isso aqui é uma boa pergunta de prova também. Qual é o órgão gestor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? MDIC. Qual é o órgão gestor? SESEX, é isso? É o SESEX. O que é SESEX? Secretaria de Comércio Exterior. Secretaria de Comércio. Vocês estão anotando aí no caderno de vocês? Eu estou anotando aqui no meu caderno, porque eu já vou começar a preparar o meu banco de questões. Entendeu? Então, isso que eu estou falando para vocês são pistas, tá, do que eu já vou cobrar na prova. Vocês perceberam isso ou não? Sim. Estão percebendo? Sim, professor. Tá? Eu já estou dando para vocês umas dicas, porque eu não vou fazer o banco de questões na véspera da prova, que vai ser lá na semana do dia 7 de junho. A cada semana eu já vou separar, eu já estou anotando no meu caderno, porque eu já vou preparando no meu banco de questões. Ok? Então, esses comentários que eu estou fazendo, muito provavelmente vai cair na prova. E se cair na prova, por exemplo, né, qual é o órgão gestor do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, você já sabe que é o SESEX. Por quê? Porque você estava na aula e você viu que eu estou dando ênfase nesse assunto. Tudo bem? Então, se cair na prova, você já sabe que é SESEX. Tudo bem? Beleza? O órgão gestor da MDIC, que é o SESEX. É isso. É o SESEX. É o órgão gestor. É o órgão gestor. Aí eu posso perguntar, qual é o órgão gestor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do MDIC? Aí eu coloco várias alternativas, eu posso colocar CAMEX, colocar vários outros, e aí no meio eu coloco SESEX, aí você já sabe que essa é a alternativa. Tudo bem? Beleza? Tamo junto? Tamo junto? Muito bem. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio foi criado em 99. Quem pode ler, por favor? O MDIC foi criado em 1999 e tem como área de competência no comércio exterior os seguintes assuntos, entre outros. Primeiro, política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços. 2. Políticas de comércio exterior, políticas. 3. Regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior. 4. Aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior. Ok, obrigado. Então, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio foi criado em 99, 2000, então 22 anos, né? Tem 22 anos, correto? Então, quais são os assuntos que eles tratam? Número 1, política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, certo? Isso aqui é uma atribuição. 2, política de comércio exterior. 3, regulamentação e execução dos programas e atividades relativos ao comércio exterior. 4, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais, tudo ligado ao comércio exterior. Ok? Anotaram já ou não? Essa aqui também é uma questão boa de prova, né? Quando você tem várias alternativas, né, é um tipo de conteúdo que dá para cobrar na prova, né?
Quais são os assuntos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Aí tá aqui, ó. Política de desenvolvimento da indústria, do comércio e serviço, política de comércio exterior, regulamentação e execução de programas e atividades relativas, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais. Professor? Oi? O antidump entraria naquela questão, naquela parte 4 ali? Aplicação de mecanismos de defesa comercial? Sim, o antidumping entraria na parte 4 mesmo, com certeza. Com certeza. Tá? Inclusive, tem uma briga muito grande, não sei se vocês lembram, né, entre os Estados Unidos e China. Né? Qual era a briga? Cara, vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Né? Vocês estão acompanhando? Os Estados Unidos, eles expulsaram 10 embaixadores chineses que tinham embaixada nos Estados Unidos, eles mandaram de volta para a China. Aí o que a China fez? Mandou 10 embaixadores 10 embaixadores americanos que estavam na China voltar para os Estados Unidos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles taxaram os produtos chineses. Por que ele taxa o produto chinês? Porque o produto chinês, quando ele é taxado, ele fica mais caro. E se ele fica mais caro, ele é menos atrativo no mercado internacional, né? Aí o que os chineses fizeram? Eles taxaram os produtos americanos. Então está tendo uma briga violenta, né? Então, esse negócio de comércio exterior é um negócio complicado pra caramba, né? O discurso é muito bonito, né? Nós temos um acordo bilateral, né? O Mercosul é um tipo de acordo, né, aqui na América do Sul. Mas na hora H, todo mundo quer proteger o seu. O Trump era muito assim, né? Ele falava muito mal dos chineses e aí ele começou a taxar os produtos chineses, ok? Então, e aí nós temos a Organização Mundial do Comércio também, que ele tem uma visão global de mundo, né? E até pouco tempo atrás, o presidente da Organização Mundial do Comércio, que era um órgão atrelado na ONU, era um brasileiro, certo? E agora, recentemente, quem assumiu foi uma mulher, eu não lembro se era indiana, eu acho que é indiana. Quem está com a internet aí, puxa aí, presidente da Organização Mundial do Comércio, é uma mulher. Veja quem acha aí, por favor. Alguém achou? Achou? Tá aqui, achei. O nome dela é Ngozi Okonjo-Iweala. Ela é nigeriana, professor. É nigeriana. Isso. Então, Sim. é a primeira vez que assume a Organização Mundial do Comércio uma mulher e negra. Ela é que está dirigindo a Organização Mundial do Comércio. Certo? Interessante isso, né? Ok. Muito bem. Aí nós temos aqui o SESEX. Alguém pode ler sobre a Secretaria do Comércio Exterior? O SESEX tem como principal função assessorar o MDIC na condução das políticas de comércio exterior. É o órgão estratégico do Ministério e é responsável pela gestão do controle comercial. O SESEX normatiza, supervisiona, orienta, planeja, controla e avalia as atividades de comércio exterior de acordo com as diretrizes da CAMEX e do MDIC. Entre seus principais objetivos, podemos destacar: Ok. Antes de entrar no objetivo, nós temos algumas coisas importantes aqui, né? A principal função do SESEX é o quê? Assessorar o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio.
Deixa eu escrever aqui. Qual a principal função do CSEX? Isso aqui é uma pergunta boa, né? Resposta certa. A principal função do CSEX é assessorar o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio na condução das políticas de comércio exterior. Certo? Então, ele é, na verdade, o órgão estratégico do Ministério. O órgão estratégico do Ministério, Ministério da Indústria, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, o órgão estratégico do Ministério é o CSEX, certo? Pela gestão do controle comercial. Então, o que o CSEX faz? O que o CSEX faz? Ele normatiza. Isso aqui também é uma pergunta boa de prova, hein? Ele normatiza, ele supervisiona, orienta, planeja, controla e avalia. O que ele faz? Avalia o quê? As atividades de comércio exterior, né? Com base na CAMEX. Com base na CAMEX. O que era CAMEX mesmo? Pessoal, o que era CAMEX? Vocês anotaram? O que era CAMEX? Olha aí no caderno. O que era CAMEX? Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior. Não, é Câmara. A CAMEX é Câmara. Certo? Câmara do Comércio Exterior. Ok? CAMEX, Câmara do Comércio Exterior. Quais são os ministérios que estão... quais são os órgãos que estão envolvidos na CAMEX? Quais são os ministérios? MDIC, Casa Civil, Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura, Planejamento e Desenvolvimento Agrário. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Show de bola. É isso aí. Tá? Muito bem, então, vamos lá. Então, quais são aqui, a pergunta quais são entre os seus objetivos principais, podemos destacar. Então, quais são os objetivos principais? Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Quem pode ler um? Propor medidas de políticas fiscal e cambial, de financiamento, de seguro, de transporte, fretes e de promoção comercial. Ok, propor medida de política fiscal e cambial, né? De financiamento, seguro, transporte, frete e promoção comercial. 2. Participar das negociações em acordos ou convênios internacionais relacionados ao comércio exterior. Negociações de acordos e convênios internacionais. 3. Formular propostas de políticas de comércio exterior e estabelecer normas necessárias à sua implementação. Tá, ok. Então, essas aqui são as principais medidas. Tá bom? Ok. Copiaram já? Estou copiando? Professor, você pode voltar no slide anterior rapidinho? Posso.
Então, a principal função do SESEX é assessorar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse é o principal. Na condução de política de comércio exterior. Então, o SESEX, que é a Secretaria do Comércio Exterior, ele é a parte estratégica, né? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele trabalha usando o SESEX, correto? Tá? É o órgão gestor do Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é o SESEX, tá bom? Vamos para o outro. Então, propor medidas de política fiscal e cambial, participar de negociações em acordos e convênios internacionais, formular propostas de políticas de comércio exterior. Tudo isso que a gente está falando, ele é muito bonito no papel, né? Só que o Brasil, hoje, ele está muito descolado do mundo, do resto do mundo. Então, por exemplo, a União Europeia já não quer fazer acordo com o Brasil. Enquanto o Brasil não der jeito na questão do controle do desmatamento, na questão da venda de madeira ilegal, né? Vocês acompanharam aquele superintendente da Polícia Federal de Manaus que apreendeu não sei quantos toneladas de madeira aqui no Pará? Vocês acompanharam? Ou não? Sim ou não? Vocês estão acompanhando? Não, professor. Hein? O que foi que aconteceu com o superintendente da Polícia Federal de Manaus? O que aconteceu com ele? Hein? Porque o ministro Ricardo Salles falou, não, isso aqui é tudo madeira certificada, é tudo madeira legal, mas aí o superintendente da Polícia Federal disse que não, é tudo madeira ilegal. O que aconteceu com o superintendente da Polícia Federal? Vocês viram? Hein? Pior que não, professor, não estou sabendo. Cara, ele foi demitido. Demitiram o homem. Tá? O Bolsonaro substituiu recentemente o diretor-geral da Polícia Federal. Um cara super novo, que ele era mais político do que delegado, um cara novinho pra caramba. Ele simplesmente tirou. Cara, então o discurso do Bolsonaro falando que a preservação do meio ambiente melhorou, isso aí é discurso para inglês ver. Né? O mundo inteiro está vendo que isso não é verdade. Por quê? Porque tudo que acontece no Brasil, o mundo inteiro está sabendo, pessoal. Hoje em dia, as redes sociais, elas... acontece no mesmo instante. Né? Acontece no mesmo instante. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, né? Ok. Pode-se dizer que o SESEX é o carro-chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na gestão do comércio exterior. O SESEX está estruturado em quatro departamentos. Anote aí. SESEX. Ele tem 4 departamentos. Anota aí. O DSEX, DINT, DECOM e a DEPLA. Vamos ver cada um deles individualmente. Certo? Primeiro, o DSEX. O que é DSEX? É Departamento de Comércio Exterior. Anota aí. Departamento de Comércio Exterior. Esse é o DSEX. Depois a gente volta, tá? Aí nós temos o DINT, Departamento de Negociações Internacionais. Negociações Internacionais. O DECOM é Departamento de Defesa Comercial. Departamento de Defesa Comercial. Ok? E, finalmente, o DEPLA é Departamento de Planejamento.
e Desenvolvimento de Comércio Exterior. Depois a gente vai botar cada um deles, tá? Vamos lá, primeiro, número 1. O que é DSEX? Quem pode ler aí, por favor? O que é o DSEX? É a parte operacional da CSEX. É encarregado por elaborar e implementar os dispositivos regulamentares no aspecto comercial do comércio exterior brasileiro. Envolve o licenciamento de mercadorias, importação e exportação, além da gestão do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior, SISCOMEX. Tá? SISCOMEX, que é outro órgão, tá? Muito bem. Anotaram aí? O que é o DSEX? É Departamento de Comércio Exterior. Tá? Ele faz parte do SESEX, né? O SESEX, que é Secretaria de Comércio Exterior, está dividido em 4 departamentos. Um deles é o Departamento de Comércio. O que o Departamento de Comércio Exterior faz? Elabora, implementa os dispositivos regulamentares no aspecto comercial do comércio exterior brasileiro. Então, ele tem a ver com licenciamento de mercadorias, importação e exportação, além da gestão do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior. Tá? Esse SISCOMEX, a gente vai ver lá na frente, ele é um site do governo brasileiro que ajuda as empresas se cadastrarem para quem quer se exportar, tá? Ok? Esse departamento tem a ver com licenciamento de mercadorias e o que mais? Tá lá. Licenciamento de mercadorias, de importação e exportação, além da gestão do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior, SISCOMEX. Tá? Então, o DSEX, ele é o responsável na gestão do SISCOMEX. Tá? O que é SISCOMEX? É Sistema Integrado do Comércio Exterior. Tá? O SISCOMEX é um software, acho que a gente vai ter um tempinho da gente visitar, é um software do governo que faz todo o cadastramento da empresa, ele é todo online, tá? Então ele facilita as empresas que querem importar e exportar, tá? Então, importante anotar um dos braços, né, do SESEX, que é o DSEX, que é o Departamento de Comércio Exterior. Correto? Correto. Tá? Pessoal, qual é o órgão mais importante do comércio exterior e que está ligado diretamente ao presidente da República? Como é que se chama? CAMEX. É CAMEX. Tá? O CAMEX, ele é um conjunto de vários ministérios. Quais são eles? MDIC, Casa Civil, Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura, Planejamento e Desenvolvimento Agrário. Tá? Esse MDIC que você falou é Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. MDIC. O MDIC utiliza qual órgão para gerir os seus negócios? O MDIC. SESEX. É o SESEX, né, que é a Secretaria do Comércio Exterior. E o SESEX, ele está dividido em 4 departamentos. Qual é o primeiro que a gente viu? Política de Desenvolvimento. É o DSEX, que é o departamento. DSEX. Eu me envolvi aqui. É um monte de letrinha. Vocês vão conseguir fazer um esquema bonitinho? É muita coisa. Tá indo aqui. Dá para fazer Não, faz um esquema, faz um resumo. Um mapa mental. Tem outra, faz um mapa mental. E outra, eu já estou dando para vocês um monte de dica do que eu posso pedir na prova. Correto? Tá? Tá. Ok? Bora lá. Copiaram aqui o DSEX? Uhum.
Copiaram? Sim, sim. Ok, beleza. Anota aí o que é o DINT, Departamento de Negociações Internacionais. Departamento de Negociações Internacionais. DINT. Departamento de Negociações Internacionais, DINT. O que ele faz? Quem pode ler? Coordena os trabalhos de negociações internacionais brasileiras da qual o Brasil participa. Tá, então, DINT, ele coordena os trabalhos de negociações internacionais. Trabalhos de negociações internacionais brasileiras. Ok? Tá bom? Anotaram aí? Sim. Ok. Vamos lá, próximo. DECOM. Anota aí, DECOM, Departamento de Defesa Comercial. DECOM, Departamento de Defesa Comercial. O que o DECOM faz? Alguém pode ler, por favor? Coordena as atividades de combate ao comércio desleal às empresas e produtos brasileiros. O DECOM acompanha e supervisiona os processos instaurados no exterior contra empresas brasileiras, dando-lhes assistência e assessoria cabível. Isso, então quando uma empresa brasileira, sei lá, uma empresa lá fora, ela tem algum tipo de problema, né, algum processo, então o DECOM, ele presta uma assistência, uma assessoria a essas empresas brasileiras lá no exterior e coordena atividade de combate ao comércio desleal. As empresas, é por isso que é defesa, né? DECOM tem a ver com defesa, tem a ver com proteção, né? Contra qualquer tipo de prejuízo que uma empresa brasileira possa ter aqui dentro ou lá fora, ok? Beleza? Tudo Beleza certo? pura? E por último, e a gente vai parar por aqui, é DEPLA. O que é DEPLA? Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior. Tá, então DEPLA, só vocês lembrarem que D é departamento, PLA é planejamento. Então, DEPLA é Departamento de Planejamento, tá? E Desenvolvimento do Comércio Exterior. Você pode ler aqui, Egito, o que ele faz? Coordena a políticas e programas aplicáveis ao comércio exterior. É um departamento que coleta, analisa e sistematiza os dados e informações estatísticas, de onde partem as propostas objetivando o desenvolvimento do comércio externo brasileiro. Ok, obrigado. Anotaram aí? O que é o DEPLA? Sim, professor. Sim. Anotaram? E o que o DEPLA faz? Sim. Ok? Então tá, então vamos revisar, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue rever aqui. A gente viu coisa pra caramba, né? Foi. Sim. O que é interveniente? Interveniente é uma pessoa física, Jurídica. né? Por exemplo, um despachante aduaneiro, ele é um interveniente? É, né? Sim. Tá? Uma empresa que exporta uma Tramontina na vida, ele é um interveniente? É, né? Sim. Tramontina. Então, pode ser uma pessoa física, jurídica, ou pode ser um órgão, né? Todos aqueles órgãos, eles fazem parte dos órgãos intervenientes. A gente viu que o problema do comércio exterior no Brasil é que é descentralizado, né? E além de ser descentralizado, ele é muito confuso aqui no Brasil, é um negócio extremamente confuso, né? E ele está dividido por competências, esses órgãos. Quais são as competências? Então, nós temos aqui a política,
do comércio, política fiscal, política financeira, políticas bilaterais. E o órgão mais importante que está ligado ao presidente da República é a CAMEX, certo? E a CAMEX, ele está dividido em Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, que é Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda e os órgãos anuentes. Aí, e a Casa Civil. Dentro do MDIC, o órgão mais importante que é o SESEX, tá certo? O Ministério das Relações Exteriores, nós temos a Secretaria de Comunicação. Embaixo do SESEX, nós temos 4 órgãos, DEINT, DSEX, DECOM e DEPLA. O que quer dizer DEINT? Oi? O que é DEINT? Departamento de Negociações Internacionais. Não, DEINT. É Departamento de Negociações Internacionais. O que é Isso DSEX? mesmo. Mas eu O falei, que é DSEX? O que é DSEX? Departamento de Comércio Exterior. Tá, e o que é DECOM? Departamento de Defesa Internacional. Isso. E o que é Defesa DEPLA? Comercial. Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior. Muito bem, Edgar, muito bem, muito bem. Show de bola. Show de bola. Parabéns, parabéns, parabéns. Vocês estão de parabéns, tá? Deixa eu colocar o nome de vocês. Vou fazer a chamada depois, tá? Isaías, Pedro, Mayumi, Lucas. Tá faltando mais alguém? Eu Quem acho que tá que só a gente. faltando? A Helene estava, mas acho que ela saiu. Helene. Ah, tá, ela saiu, né? Que tal? O que vocês acharam da aula? Legal. Ah, muito bom, professor. Que legal, né? Detalhe. Tá com saudade dessa aula, assim, de bastante conteúdo. É triste, Tá é bom. triste. Não, Isaías, se você estava com saudade, não se preocupe, tá? Porque só esse material tem 119 slides, tá? Tá bom? Meu Deus. Caramba. E já entra para te trazer o resumo até segunda-feira. Ai, meu Deus. Caramba. Mas tá bom. Pessoal, beleza, a gente vai parando por aqui, a gente vai se falando, tá? Ok. Vão sonhando com essas siglas aí. Botar embaixo do travesseiro. Bota debaixo do travesseiro, faça resumos. Mas durante as aulas, eu vou dar um monte de dicas do que pode ou não pode cair na prova, tudo bem? Beleza. Tá bom. Beleza, Ok. professor? Ó, e vocês que estão participando, eu faço questão que vocês tirem 10 na prova, tá? Tudo bem, pessoal? Tá bom. Ok. Ok, tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Até professor. Boa segunda-feira. tarde. Boa tarde, até Boa segunda-feira. tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Boa tarde a todos.